Lembrando, a lei do nosso Pai é eterna. Por que o inimigo foi precipitado lá em cima? Porque ela tem lei, senão não vamos contemplar. Vamos aqui, né? O que a palavra de Deus continua? Está bem claro aqui, meu irmão. Todo aquele que permanece nele, vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui para nós, não? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Se nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e viver no pecado, nós não vimos nem conhecemos. Mas se nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e nós estamos vivendo, nos abstendo do pecado, nós sim ou não? Nós estamos permanecendo nele para a honra e glória dele até o fim. Until the last breath here. Breath here. Para a honra e glória de Deus, sim ou não? Vamos aqui, contemplando aqui a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 2 ao 3. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Mais uma vez, estou lendo aqui, mais uma vez, para quê? Para que inculque. Sabe por quê? Porque o nosso Salvador também falava a mesma coisa, sim ou não? Em verdade eu vos digo, para quem quer, para ficar bem esclarecido e inculcado, sim ou não? Vamos aqui para a palavra de Deus continuando. O que a palavra de Deus acabou de falar para nós aqui, sim ou não? Porque esse é o quê, ó? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Vamos aqui, continuando, voltando aqui de novo. Vamos aqui, voltando aqui de novo, para a honra e glória de Deus. 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Ora, aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E nós vamos contemplar mais para frente que isso aqui vai render um pouquinho, sim ou não? Isso aqui vai render um pouquinho, sim ou não? Todo aquele que fala que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E nisto nós sabemos que amamos a Deus se guardemos os seus mandamentos. Verso 3. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí eu pergunto para vocês, né, Mr. Pastors? Como é que fica isso aí? O dia de domingo, né, que é um dia satânico, né, que nem na Bíblia existe dia de domingo, sim ou não? Nem Cristo, quando ressuscitou, falou para ninguém guardar o primeiro dia da semana. Muito menos domingo, né? Porque Cristo sabia ou não sabia que iria colocar dia de domingo no meio da semana, sim ou não? No começo da semana, que iria ter o dia de domingo como o primeiro dia da semana, sim ou não? Dá para vocês ver o tamanho do problema? O sábado não, né? Vocês excomungam, vocês derdenham, vocês falam não sei o quê, falam até que o nosso Eterno trabalhou no sábado. Sim ou não? Sim ou não? Fala até que o nosso Eterno trabalhou no sábado, sim ou não? Pega ali um texto ali isolado, né? Pega ali um versículo isolado, né? Gênesis capítulo 2, verso 2, sim ou não? Só que Gênesis capítulo 2, verso 3, fica mais claro ainda, sim ou não? E Êxodo capítulo 20, verso 11, sim ou não? Só que em um futuro tão próximo, espero que vocês se arrependam. E nós somos tirados como uma seita maligna por aí afora, sim ou não? Fala que nós idolatramos, né? A nossa irmã Ellen Gold White, né? Nós não idolatramos nossa irmã, nós sim tratamos ela com todo amor, com todo carinho, porque a serva do Senhor foi uma profetisa do Senhor, para a honra e glória de Deus, e tá aí, né? Né? Não foi uma profetisa, está aí, né? Os inscritos dela, né, na área da saúde, tantas coisas, sendo comprovados, sim ou não, por médicos, né, e por aí vai, sim ou não? Olha nos meus olhos aqui, por favor, meus irmãos, por que mataram Cristo? Por que mataram o nosso Salvador? Por quê? Porque tirou o nosso Salvador como um impostor, como um mentiroso, e por aí vai, tudo que não presta, sim ou não? Só que muitos ali, quando vieram se arrepender, e viram, principalmente os soldados ali na hora, que falaram, né? Eis que verdadeiramente este é o Filho de Deus. Já foi tarde, sim ou não? Da mesma forma, nós estamos sendo tirados por aí afora.
Só que em um futuro tão próximo, todo o mundo vai contemplar. Porque está escrito. Está escrito. Os protestantes não têm base bíblica nenhuma para dizer que o dia de domingo é um dia de guarda. Mas os judeus e os adventistas do sétimo dia têm toda a base bíblica. Que o sábado é o dia do Senhor. É o dia de descanso. Eu espero que vocês se arrependem enquanto é tempo. Pode desdenhar por aí afora, sim ou não? Nós estamos fazendo o quê? A nossa missão. Nós estamos evangelizando o evangelho eterno. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Só que em um futuro tão próximo, o mundo vai contemplar. Como vocês falam aí, né? A seita do sétimo dia. Estava certo. E eu espero que ao vocês contemplar isso, quando vocês falar da boca de vocês para fora, que vocês venham estar guardando o santo sábado do Senhor para a honra e glória de Deus. E lembrando que sábado, lei não salva ninguém. Quem nos salva é a graça, é Cristo. Só que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. Nós não podemos viver na prática do pecado. E lembrando que o pecado é a transgressão da lei, é quebrar a lei do nosso eterno. Vamos aqui ver o que a palavra de Deus continua falando, sim ou não? Aqui fala o quê? Aquele que fala que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade, sim ou não? Agora vamos lá. Todo aquele que fala que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Se é mentiroso, é filho de alguém, sim ou não? Listen to me. João, já vou incluir aqui, ó. João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por que guest prayer? Porque é mentiroso e pai da mentira. Sim ou não? Para vocês que dizem que o nosso Salvador trabalhou no sábado, e o que falou aqui agora? Porque ele não tinha pecado, sim ou não? João 8, 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Uma pergunta. Quer acrescentar mais um pouquinho ainda? Vamos lá. Eu vos digo a verdade e vós não credes. João, capítulo 14, verso 13 ao verso 15. Olha o que a palavra de Deus fala. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tem tradução que vai dar no mesmo. Verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 9, verso 31. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó. E é sabido que Deus não ouve pecadores. Dá para você ver o tamanho do problema? Mas, porém, aquele que teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse Deus ouve, Deus atende. Qual é a vontade do nosso Pai? Que nós guardamos os seus mandamentos, sim ou não? Que nós guardemos os seus mandamentos, sim ou não? E os seus mandamentos não são pesados. Só são 10. Não existe negócio de 619, 600 não sei o quê. Isso, não existe isso. É só 10 mandamentos e acabou. Nós vamos contemplar aqui. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus continua falando para nós aqui. Vamos para Êxodo, capítulo 31. Vamos aqui. Êxodo, capítulo 31. Porque muitos falam, né, que foi a lei de Moisés, né? Fala até que foi Ellen White que escreveu. Ellen Gold White que escreveu.
Só que não foi não, meus irmãos. O inimigo está seduzindo vocês, pastores. São muita gente que vocês estão levando por aí afora. Quantas pessoas já morreram por aí afora? E detalhe, e odeia os mandamentos de Deus, né? Odeia de Deus. Não gosto nem de falar. Se tiver passando na rede social e ouvir falar assim, ó, essa pregação é sobre o sábado, vira e se ira. Só que olha nos meus olhos aqui, todos vocês que não gostam que fala nem dos mandos, nem de ouvir. Olha aqui, ó, Provérbios capítulo 28, verso 9. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do nosso eterno, até a sua oração será abominável. Tá pensando que é brincadeira? É brincadeira nada. Lá em cima tem lei. Por que que o pai do pecado, a perdição, foi precipitado lá de cima para baixo? Por quê? Vamos aqui para ver quem foi que escreveu? Vamos aqui, ó. Êxodo capítulo 31, verso 17 ao 18. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Para sempre. Sim ou não? E você sabia que quando você... possivelmente você já assistiu o nosso vídeo aí anterior. Se não, te convido para você assistir. Para o glória de Deus, sinal de Deus e o sinal do inimigo da nossa alma. É eterno. E quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós já não somos estrangeiros, nem peregrinos, nem forasteiros. Já somos o quê? Da família do nosso eterno filho de Abraão, filho do nosso pai Abraão. Grava bem exatamente no teu coração. Quem foi que quem foi que guardou a lei primeiro registrada na Bíblia? Quem foi? O primeiro pregador da justiça, Noé, sim ou não? Depois nosso pai Abraão, sim ou não? Gênesis capítulo 26, verso 5. Vou ler para vocês também, para a honra e glória de Deus. Vamos aqui, para a honra e glória de Deus? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Aqui fala que é testemunho. Grava bem isso aqui, ó. O testemunho. Grava, que nós vamos lá em Apocalipse lá. Sim ou não? Aqui nós examinamos essa escritura, né? Que vocês falam que a seita é perigosíssima por aí afora, sim ou não? Só que nós temos toda a base bíblica para servir a Deus como nós serve. E pregando o evangelho eterno. O que a palavra de Deus acabou de falar aqui agora? Quem foi que escreveu? Quem foi que escreveu? O nosso eterno. Grava bem isso se você não tinha esse conhecimento. Vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Vamos aqui, porque nós vamos chegar lá em Apocalipse, nós vamos nos deparar com isso, sim ou não? Vamos aqui. Nós vamos chegar lá em Apocalipse, sim ou não? Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 10, verso 16 e verso 21. Vamos lá. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Guarda bem isso aqui na tua mente e no teu coração. Grava bem isso aqui. Nós vamos nos deparar com isso aqui lá em Apocalipse. Em Revelation. Vamos aqui. O negócio é sério. Vamos aqui, verso 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento. De 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. Stop here right now, please. A arca, sim ou não? Grava bem. Êxodo capítulo 31, verso 18, o testemunho, sim ou não? E aqui agora, Êxodo capítulo 25, verso 10, a arca. Vamos aqui, continuando. Verso 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Stop here right now, please. O tabernáculo terrestre, a tenda da congregação terrestre, foi modelo do celeste, sim ou não? A arca da aliança terrestre foi segundo o modelo o quê? Celeste, sim ou não? E o que está lá dentro? Vamos aqui contemplar, para a honra e glória de Deus. Vamos aqui contemplar. Verso 21. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. O que o nosso Eterno deu para o nosso irmão Moisés lá, no Monte Sinai? As 2 tábuas do testemunho, sim ou não?